Amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui de posse da lição 12 da nossa revista, da nossa escola dominical, que tem como tema na manhã desse dia a urgência do discipulado. Temos o nosso textuário que diz, portanto, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela traz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual de cada discípulo na casa do Senhor Jesus. Portanto, é uma lição de suma e grande importância para os nossos dias, onde estaremos estudando em nossa escola bíblica dominical. E você, professor, tem um privilégio de poder estar fazendo uma exposição desta lição aí em sua sala, juntamente com os seus alunos, falando da urgência do discipulado em nossos dias. O nosso primeiro tópico da nossa lição nos fala sobre o que é discipulado, não é? O segundo tópico fala sobre o tripé do discipulado, que é a triologia, que é palavra, comunhão e serviços. E o terceiro tópico e o último da nossa lição fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, Jesus ele foi bem enfático quando ele tratou desse tema em seu ministério terreno, juntamente com os seus discípulos, nos últimos dias de seu ministério aqui na terra. E Jesus fala da urgência do discipulado para todos nós. Em Mateus capítulo 28, já próximo de o pai partir, de o filho partir, estar com o pai, ele reúne os seus discípulos e pede para que eles possam estar se dirigindo ao monte após a sua ressurreição. E daí então Jesus delega aquela comissão para que eles possam estar pregando, ensinando e fazendo discípulos de todas as nações. Esse é o papel da igreja, é a missão da igreja aqui na terra. Fazer discípulos enquanto estiver aqui para o reino de Deus. Então a nossa introdução, a nossa lição fala o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Desde o princípio é fundamental importância como base inicial na formação do cristão. Nesse caso, os novos convertidos da nossa igreja, não é? A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão desse novo convertido, onde pode haver uma influência diretamente para o bem ou para o mal na formação do caráter do novo convertido da nossa igreja. Então, Jesus fala da importância do discipulado. E o nosso primeiro tópico da nossa lição nos diz o seguinte: o que é discipulado? O que é discipulado? Para muitos tem sido um tema que deixa muitas dúvidas em nossos dias. Porém, nós estamos de posse dessa lição nesta manhã para trazer um breve esclarecimento quanto ao discipulado, não é? O termo discipulado vem de discípulo, o que significa aprendiz, aluno e seguidor. Vem dessas palavras. Isso vale no âmbito tanto secular como também no âmbito religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, o termo se aplica frequentemente nos evangelhos aos seguidores de Jesus, quando nós vamos observar algumas referências bíblicas dentro do Novo Testamento que fala sobre o termo de discípulo, conforme Mateus capítulo 5, e o versículo 1 fala o termo discípulo. No Evangelho de João, também Jesus faz uma exposição sobre a palavra discípulo, no capítulo 2. No capítulo 8 também do Evangelho de João, Jesus também está fazendo exposição sobre a palavra discípulo. Então, o termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos,
conforme as citações que nós falamos. Então, mais adiante, disso segue o discipulado. Ensino para ser seguido de Cristo, ou seja, o ensino bíblico básico ao novo convertido desenvolve-se espiritualmente e trata-se de instruções para esses novos convertidos. Abrange vários aspectos da vida. O ensinamento quanto o discipulado aos novos convertidos, ele abrange a todos os aspectos da vida, seja na vida espiritual, emocional ou social, porque o ensinamento, ele abrange todos os aspectos. Então, o ensinamento, ele é relevante no cristianismo e aparece na lista de dons da graça de Deus. Se é ensinar, Paulo disse ao jovem discípulo Timóteo que houvesse dedicação da parte dele, conforme Romanos capítulo 12 e o versículo 7. Então, esse primeiro tópico da nossa lição nos dá um respaldo quanto o discipulado e quanto também o discípulo na casa do Senhor Jesus. Então, é de grande importância, porque nós estamos aprendendo quanto à urgência do discipulado nesta lição, que eu vejo como uma grande urgência também em nossas igrejas, em nossos dias, quando muitos têm dificuldade quanto à questão do discipulado e a sua importância, e também quanto o discípulo na casa do Senhor Jesus. O nosso segundo tópico da nossa lição fala do tripé do discipulado. Esse tripé do discipulado vai falar três. É a trilogia, palavra, comunhão e serviço. São coisas inseparáveis que não pode se separar da vida de um discípulo que está na casa do Senhor Jesus. Então, portanto, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja em Jerusalém. Logo após o Pentecostes, isso influenciou a maioria das igrejas em todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente para os nossos dias, em nossas igrejas, no Brasil e no mundo. Essa trilogia são algo inseparável. A exemplo da igreja primitiva, quando nós vemos lá no capítulo 2 em diante, nós vemos essa trilogia como palavra, a importância da palavra na vida do discipulado, a importância da comunhão para o desenvolvimento da igreja, a importância da prestação de serviço do discipulado, quanto aquela igreja desenvolvia em sua comunidade. Então, é de grande importância para todos nós aprendermos que essa trilogia não se separa, mas ela anda trinicamente juntas para que haja um bom desenvolvimento na vida do discípulo dentro da nossa igreja. Portanto, a palavra, a autoridade das Escrituras singular é única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primariamente pelos profetas do Antigo Testamento, conforme a nossa lição fala. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, nós iremos ver algumas coisas. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos, conforme nós falamos em Atos, capítulo 2 e versículo 42, para que a igreja pudesse desenvolver saudavelmente e pudesse desenvolver naquela comunidade discípulos que viessem influenciar com a sua vida. Eles perseveraram na doutrina, no ensinamento, na palavra dos apóstolos. O quanto Jesus falou em Mateus capítulo 28, quando ele disse que aquela grande comissão deveria ir pregar o evangelho e fazer novos discípulos a partir de agora, mas não se esquecendo da importância do ensinamento da palavra de Deus em suas vidas, para que eles pudessem desenvolver quantos discípulos de Cristo. Mas o mais importante que Jesus deixa em Mateus capítulo 28 é que eles deveriam não apenas ensinar a palavra, mas eles deveriam guardar a palavra de Deus em suas vidas, para que essas pudessem formar um novo caráter na vida do novo discípulo e ter uma vida saudável quanto discípulo de Cristo Jesus. Portanto, a autoridade da palavra de Cristo promove
um discipulado saudável, eficaz e sólido, para que todos possam desenvolver uma vida comunitária que venha glorificar a Deus. Então os primeiros discípulos perseveraram na doutrina. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino baseava-se tanto nas Escrituras e na própria experiência de vida em que aqueles apóstolos tinham dentro do reino de Deus, na obra, na vida comunitária em que ele desenvolvia em seu dia a dia. Então, com isso, nós vemos a grande importância da palavra de Deus para um bom desenvolvimento na vida cristã, quantos discípulos de Cristo. O segundo tripé dessa trilogia fala sobre a comunhão, que é de grande importância também, algo inseparável na vida da igreja primitiva, quanto o desenvolvimento do discipulado comunitário na vida dos novos discípulos. Fala o seguinte: a comunhão, conforme Atos capítulo 2, versículo 42, de tudo em comum partilhava da mesma crença. É comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo, não é? No Antigo Testamento, a ideia de comunhão fala de relacionamento com o próximo. E para isso, o salmista Davi nos deixa claro quanto a questão da comunhão no Antigo Testamento, conforme Salmos de número 133. E o verso 1, ele vai dizer o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam essa união, ou seja, essa unidade, possa desenvolver essa comunhão entre si. E isso era algo em que a igreja primitiva sabia fazer de uma forma maravilhosamente, quanto à sua vida comunitária, quanto também o seu desenvolvimento na vida cristã. Quanto os discípulos de Cristo, eles deixaram esse grande exemplo de comunhão para que pudesse tirarmos exemplos de um discipulado eficaz para os nossos dias. Ele diz o seguinte: nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, conforme Isaías capítulo 41, verso 8, e Tiago capítulo 2, versículo 23, Moisés tenha falado com Deus face a face, Deuteronômio capítulo 34, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 14, ali onde Jesus chama os seus discípulos de amigos. Isso é uma comunhão próxima, isso é uma comunhão privilegiada que aqueles discípulos tiveram, não é? Conforme o Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 14. A comunhão no cristianismo, os irmãos, como também como pai, como filho. 1 de João, capítulo 1 e o versículo 3 vai nos dar essa referência também de comunhão. E com o Espírito Santo, e conforme 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Então, nós podemos observar nessa lição que comunhão é de suma e grande importância para a vida dos discípulos do Senhor Jesus. Mais importante é a gente desenvolver, quanto igreja, a vida de um discípulo em comunhão, através da palavra, da perseverança e da comunhão. Então, nesse tópico dessa lição também, no tripé, nós vamos ver também o serviço, não é? O serviço também da igreja. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. Temos visto isoladamente, quer dizer, um trabalho realizado para alguém ou seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, a maioria das vezes, aos sacerdotes, ao santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus, conforme o livro de Josué, capítulo 24 e o versículo número 15, no Antigo Testamento. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado
sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, conforme Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Então, o professor irá examinar as Escrituras em Atos capítulo 2 e nós iremos ver o termo serviço de uma forma ampla. O primeiro ponto do terceiro tópico fala da importância da pregação do Evangelho. Mas Jesus também deixa claro que o crescimento espiritual, o processo do discipulado, tem por objetivo instruir os novos convertidos sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas essas pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornarão novas criaturas, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, não é? Quando Paulo fala do processo da nova criatura através da palavra de Deus, não é? Uma vez em que nós somos novos em Cristo, nós passamos a ser novas criaturas. E esse processo só se dará através da pregação da palavra e, de uma vez, sendo discipulados pela palavra de Deus, ou seja, pelo ensinamento, o qual Jesus deixou bem claro para aqueles apóstolos que deveriam pregar o Evangelho, mas não deveriam esquecer de que o ensinamento da palavra e guardar as palavras de Jesus seriam importantes para que eles pudessem se tornar um discípulo e desenvolver também a sua vida quanto ao discipulado do Senhor Jesus. Portanto, queridos irmãos, eles precisam ser ensinados para o crescimento espiritual e o amadurecimento da fé. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Isso foi o que Jesus deixou bem claro através da sua palavra, através do seu apóstolo, São Paulo, que nós devemos crescer na graça e no desenvolvimento da graça também, através da palavra do Senhor Jesus. Portanto, que seja de grande importância para cada professor a exposição dessa lição para estar ensinando quanto à urgência do discipulado, que Jesus deixa em Mateus capítulo 28, não é? Em Mateus capítulo 28, não é? Então, é importante observar em nossos dias que muitas igrejas estão se preocupando apenas com o crescimento numérico. Isso é importante, é verdade. Mas, porém, nós também não devemos nos admirar e ficar perplexo com grandes multidões e o avanço de muitas denominações que nós estamos observando em nossos dias. A igreja hiperlotadas, a estacionamento hiperlotados de muitos carros, de muitas pessoas. Mas o mais importante disso tudo é que nós possamos cumprir a nossa missão quanto os discípulos do Senhor. Que nós possamos cumprir a ordem de Jesus, que não é uma opção, mas é uma ordem, para que nós possamos fazer discípulos. Jesus disse, façam discípulos, através da palavra, da autoridade que Ele nos deu. Que nós possamos fazer verdadeiros discípulos, que possa ter uma vida saudável através da palavra. Que nós possamos cumprir a ordem do Senhor Jesus, através dos seus ensinamentos, a discípulos que possam guardar a palavra do Senhor Jesus e possa desenvolver uma vida cristã saudável, a fim de que venha glorificar e exaltar e influenciar e ser luz e sal da terra, para que esses que estão de fora, a comunidade que nos observa, possa também nos reconhecer quantos discípulos de Cristo, quando a igreja primitiva foi também reconhecida como os primeiros cristãos, reconhecido quanto os discípulos de Cristo, quanto a sua vida, quanto discípulo do Senhor Jesus. Então, eu oro nesta manhã para que nós possamos avançar e observar também a urgência desse discipulado do Senhor Jesus. Portanto, querido professor, que Deus te abençoe, que Deus te use, que você possa ser ricamente aproveitado dessa lição e possa fazer uso e entender a urgência do discipulado do Senhor Jesus quanto em nossos dias. Amém? Que Deus abençoe a todos
e que possamos avançar e atentar para a urgência do discipulado do Senhor Jesus. Deus abençoe a você e a todos que está aí observando esse comentário. Deus abençoe.